Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os modelos da estrutura da matéria, certo? Nós vamos falar sobre os modelos atômicos e do que é feito a matéria. A matéria, ela poderia ser dividida até um certo ponto. Então, isso era um pensamento que a gente tinha antigamente, certo? Lá para antes de 1808, acreditava-se que a matéria ela poderia ser dividida até um certo nível. Você chegaria num nível em que você não conseguiria dividir mais a matéria. Os pensadores, esses filósofos Leucipo e Demócrito, que viveram antes de Cristo, Leucipo em 500 antes de Cristo e Demócrito 450 antes de Cristo, eles formularam essa ideia de haver um limite, de você conseguir dividir a matéria, certo? E esse limite de dividir essas partículas foi o que eles chegaram ao átomo, certo? Para eles, essa unidade, essa menor partícula que compõe a matéria, eles chamaram de átomo. E eles deduziram que esses átomos, essas partículas, elas ficavam em uma movimentação constante, certo? Só em 1808, depois de Cristo, foi que o cientista inglês John Dalton propôs uma explicação para a propriedade da matéria, para essa propriedade da matéria, certo? Então, hoje a gente vai ver 4 modelos atômicos: o modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford e o de Rutherford-Bohr, certo? Esses 4 modelos atômicos, todos eles já são bem, digamos que defasados. O de Dalton já foi superado por Thomson, o de Thomson por Rutherford, e hoje a gente já sabe que existem bem coisas a mais, certo? Só que a gente vai estudar só essa linha histórica desses 4 modelos atômicos, certo? O modelo de Dalton, ele diz, segundo ele, o átomo ele é esférico, maciço e indivisível, certo? Ele é conhecido como uma bola de bilhar e ele possui os seguintes princípios. Todas as substâncias são formadas de pequenas partículas, chamadas átomos. Então, toda substância que existe na natureza, ela seria formada por átomos. Os átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são extremamente iguais. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Então, se você tiver água, o átomo de água, e ele se agrupar com outros elementos químicos para formar uma substância, um componente, aquele átomo ele não vai sofrer nenhuma alteração, segundo os princípios de Dalton. Os átomos são permanentes e indivisíveis, você não consegue dividir um átomo, não podendo ser criados nem destruídos. Isso segundo os modelos de Dalton. E as reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos. Então, esses são os princípios do modelo de Dalton, né? Segundo ele, o átomo é esférico, maciço e indivisível. Não existe, e é a menor unidade de matéria. Não existe nada além do átomo, certo? Depois surgiu, em 1887, surgiu o modelo atômico de Thomson. Ele foi o primeiro a falar sobre a divisibilidade do átomo, né? Quando ele fez uma pesquisa sobre os raios catódicos, esse físico inglês propôs um modelo que ficou conhecido como modelo de pudim de ameixa, que é essa imagem que vocês estão vendo aí no canto superior, onde você tem o átomo esférico, né? A gente ainda continua com esse modelo esférico, e submerso a ele, emergido na superfície do átomo, você tem subpartículas com carga elétrica negativa. Em 1887, Thomson sugeriu que os elétrons eram um componente universal da matéria. E ele só apareceu com essa teoria, com o surgimento, né, dos elétrons através desse experimento com raios catódicos que ele fez. Ele apresentou as suas primeiras ideias relativas à estrutura interna do átomo,
ele indicou que os átomos deveriam ser constituídos de cargas elétricas positivas e negativas distribuídas uniformemente. Então, a mesma quantidade de prótons deveria ter também de elétrons, né? Prótons de cargas positivas e elétrons de carga negativa. Então, a mesma quantidade de carga elétrica positiva iria ter de carga negativa. Em 1897, Thomson tornou-se conhecido como o pai do elétron, porque foi ele que surgiu com esse pensamento dos elétrons. Rutherford, em 1911, ele surgiu, fez um experimento com uma folha de ouro bastante fina dentro de uma câmara metálica, certo? E seu objetivo era analisar a trajetória das partículas alfas a partir do obstáculo criado, que era uma folha de ouro, como eu vou mostrar agora, certo? Então aqui você tem a caixa de chumbo e ele fez essa experimentação. Pegou essa lâmina fina de ouro e sobre essa lâmina ele fez passar partículas alfa. Essas partículas, parte delas conseguiram passar por essa lâmina de ouro. E outras foram refletidas, certo? Umas foram por outros lados, outras por outras voltaram, certo? Então, a partir dessa experimentação, ele fez algumas observações. Nesse ensaio de Rutherford, ele observou que algumas partículas ficavam totalmente bloqueadas, elas não conseguiam passar. E outras partículas não eram afetadas, né? Elas passavam, sofriam alguns desvios. Segundo ele, esse comportamento poderia ser explicado graças a forças de repulsão elétrica nessas partículas. Pelas observações dele, ele afirmou que o átomo ele ia ter um núcleo, certo? Então, a partir de agora, a gente não tinha mais esse pensamento que o átomo ele era maciço, como tinha Thomson e Dalton, certo? O átomo ele tinha um núcleo, certo? E nesse núcleo ficava a sua parte positiva, se concentrava num volume extremamente pequeno, que seria o próprio núcleo. Segundo o modelo atômico de Rutherford, né, já não era mais o átomo não era um modelo maciço, esférico. O modelo proposto por Rutherford, ele era um modelo planetário. Você vai ter essas órbitas e no núcleo você vai ter, e no centro dessas órbitas você vai ter um núcleo. E esses orbitais eles ficam circulando ao redor desse núcleo, certo? Já o modelo proposto por Rutherford e Bohr, ele continua com esse... outra coisa que eu esqueci de dizer, que Rutherford, ele também, através dessa experimentação, com o passar do tempo, ele descobriu também que no núcleo existia, além dos prótons, né, de uma carga positiva, para que esse átomo ele se mantesse neutro, certo? Já que na eletrosfera, que são esses orbitais que ficam circulando em volta do núcleo, a gente vai encontrar os elétrons. No núcleo, além dos prótons, você ia ter os nêutrons, com carga elétrica neutra. Então, eles não têm nenhum tipo de carga, os nêutrons. E é isso que consegue manter a estabilidade do átomo, certo? Então, na eletrosfera, que são esses orbitais, a gente vai ter os elétrons com carga elétrica negativa. No centro, no núcleo do átomo, a gente vai encontrar os prótons com carga positiva e os nêutrons. Tudo isso segundo o modelo de Rutherford. Já no modelo de Rutherford-Bohr, o modelo apresentado por Rutherford foi aperfeiçoado por Bohr, por isso que a gente chama de modelo atômico de Rutherford-Bohr. A teoria desse físico Niels Bohr estabelecia as seguintes concepções atômicas. Os elétrons que giram ao redor do núcleo, eles não giram por acaso, mas eles descrevem órbitas determinadas. Então, existem
camadas determinadas ao redor de cada núcleo, certo? Girando em torno do núcleo do átomo. Você não vai ter... eles não vão estar lá girando aleatoriamente. Os átomos, os elétrons que ficam dispostos ali naqueles orbitais, eles vão estar em cada camada. E essas camadas são chamadas de camadas de energia, certo? Então, as camadas elas vão crescendo. A primeira camada, a camada que fica mais próxima do átomo, tem uma quantidade menor de energia, ela vai crescendo na medida que vai se distanciando do núcleo. O átomo é incrivelmente pequeno, mesmo assim, a maior parte do átomo é um espaço vazio, certo? Então, graças a esse espaço vazio, é que a gente conseguiu compreender, que foi possível compreender e realizar esses experimentos, né? O diâmetro do núcleo atômico é cerca de 100 mil vezes menor que o átomo todo, e os elétrons eles giram tão depressa que parecem tomar todo o espaço do átomo, certo? Então, Demócrito, ele disse inicialmente que o átomo ele era uma partícula indivisível, certo? Em seguida, a gente viu Dalton. Segundo Dalton, os átomos são indivisíveis e indestrutíveis. Segundo ele, o átomo é uma esfera maciça, que é o que a gente chama de modelo de bola de bilhar. Depois de Dalton, Thomson fez a proposta do modelo atômico dele. Segundo, ele fez a sua proposta de modelo atômico através da experiência com raios catódicos, né? Segundo ele, o átomo é uma esfera positiva, certo? Com cargas negativas espalhadas, então a gente continua ainda com o mesmo pensamento do modelo atômico de Dalton, né? Só houve, digamos assim, alguma evolução, alguma mudança, algumas modificações, nem evoluções, algumas modificações, porque Thomson apareceu, né, com o pensamento de elétrons, você não era mais o átomo só, ele começou a compreender que existiam subpartículas depois do átomo. Para formar o átomo existiam subpartículas, então o átomo ele era esférico, positivo, mas submerso a ele, na superfície dele, você ia ter subpartículas negativas. Foi o chamado modelo de poder de passos. Depois surgiu o modelo de Rutherford. Rutherford fez aquele experimento com bombardeio de partículas alfas e através desse bombardeamento de partículas alfas, ele conseguiu descobrir a presença de um núcleo no átomo e das partículas que ficam no centro, que são os prótons e nêutrons, e os elétrons que ficam na eletrosfera, certo? Esses elétrons, eles ficam girando em torno do núcleo nesses orbitais. O modelo proposto por ele é o modelo que a gente chama de modelo planetário. E depois a gente tem o modelo atômico proposto por Bohr, né, que define os orbitais, as camadas ou níveis de energia, que a gente vai ver mais na frente, certo? E é isso, gente. Então, os quatro modelos atômicos que a gente estudou hoje são o modelo de Dalton, átomos da mesma substância idênticos, átomos indivisíveis e indestrutíveis. Depois a gente viu os de Thomson, que é um átomo neutro, o núcleo é positivo e os elétrons negativos que ficam na superfície dessa esfera, né? Porque Dalton e Thomson, ambos diziam que o átomo ele era esférico. Rutherford e Bohr, todos dois, eles têm já um pensamento diferente. Segundo eles, o modelo do átomo é um modelo planetário, né? Rutherford, ele propôs que o átomo ele tem o seu núcleo, ele tem um núcleo com carga positiva, certo? Um núcleo bem pequeno e denso. Lá dentro desse núcleo você vai ter
carga positiva e cargas neutras. Então, você vai ter prótons e nêutrons no núcleo do átomo e você vai ter camadas orbitais circulando em volta desse núcleo, e nessas camadas que a gente chama de eletrosfera, a gente vai encontrar os elétrons, certo? E o modelo de Bohr, ele, que é o modelo de Rutherford e Bohr, porque são modelos que se juntam, certo? Porque tem características semelhantes, tem algumas características que foram aproveitadas. Uma característica diferente é a questão dos níveis de energia. Então, é isso. Lembrando que toda a matéria ela é constituída por átomos, e o átomo ele é composto por subpartículas, certo? Além dele ser a menor unidade de matéria, depois do átomo, a gente ainda vai ter subpartículas, certo? Então, a gente não tem mais aquele pensamento de que o átomo ele é indivisível, indestrutível, que você não existe nada depois do átomo. A gente já viu que existem prótons, nêutrons e elétrons, e ainda tem partículas mais, certo? Existem mais subpartículas, que vocês vão ver em outro momento.